Então, eu vou chamar... Exatamente. A primeira pessoa que eu vou chamar é a doutora Mônica Tesman Zomer Kondo. Pode pegar sua cerveja, Mônica, por favor. Ela tem residência médica em ginecologia e obstetrícia pela maternidade Darcy Vargas, em Joinville, em Santa Catarina. Ela é coordenadora de um curso para médicos em treinamento continuado em laparoscopia ginecológica em Curitiba e atua na área de cirurgia ginecológica minimamente invasiva com foco em tratamentos para endometriose. Queria chamar a outra cervejeira do momento aqui, a doutora Mariana Vieira. Ela é médica do setor de endometriose do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia do Hospital das Clínicas da USP. Médica do setor de esteroscopia do Departamento de Ginecologia da Universidade Federal de São Paulo. Foi fellow de cirurgia minimamente invasiva em Negrar, na Itália. E foi fellow de esteroscopia pela Università degli Studi de Nápoles, na Itália. Queria chamar também outra mestre cervejeira nossa aqui, a doutora Karine Azim. Título de especialista em ginecologia obstetrícia e endoscopia ginecológica pela Febrasgo, Sobrasil. E ela fez residência médica em uroginecologia, estudo urodinâmico e endoscopia ginecológica no Hospital Geral César Caos. Queria chamar aqui para compor a mesa e representar a ala masculina, o doutor José Walter Feitosa Gomes. Ele fez residência em cirurgia geral e do aparelho digestivo pelo Hospital dos Servidores Públicos do Estado de São Paulo. Título de especialista em coloproctologia pela Sociedade Brasileira de Coloproctologia. Tem mestrado em Ciências da Saúde pelo IANSP, São Paulo. Doutorando em Biotecnologia pela UES, Universidade Estadual do Ceará. Preceptoria da residência e internato do Hospital e Maternidade José Martiniano de Alencar. E tem atuação em cirurgia laparoscópica avançada, endometriose profunda e cirurgia bariátrica. A onipotente, onipresente, doutora Nara Parente, nossa nutricionista e mestre e doutora pela Universidade Estadual do Ceará. Ela amamenta, então ela não vai pegar a cerveja. E a doutora Luciana Dib, ela fez residência em ginecologia e obstetrícia pela Universidade Federal do Triângulo Mineiro, residência em reprodução humana pela USP Ribeirão Preto, mestrado e doutorado pela USP Ribeirão Preto. Ela é professora de medicina da Unifor e da Unicristos e é médica da Clínica Conceptos. A gente vai começar nosso caso 3 e aí a gente vai ver agora o videozinho da paciente. E aí, gente, essa é, acho que uma queixa bem típica, né, dos pacientes do casal infértil, né? E aí eu queria abrir a discussão com a Luciana, né, que é infertileuda, e eu queria que ela falasse um pouco da visão, né, do infertileuda em relação a esse casal específico, que tem esterossalpingo normal, espermograma normal e vem com essas queixas. Boa tarde a todos. Tá ótimo que o marido foi na consulta, né? Porque muitas vezes só vai a mulher e fez o espermograma, porque raramente faz, às vezes o problema é só dela, enfim. Uma coisa que eu falo muito no consultório, que quando vem um casal, na verdade, assim, não é o problema só da mulher, não é o problema só do masculino, né? É enquanto casal. A gente não consegue trabalhar, que é óbvio que a gente precisa de óvulo e de espermatozoide. Então, enfim, é um casal, né? Ela tem 30 anos, né? Ele tem 32. A ideia é que ela tem um diagnóstico de infertilidade. Infertilidade é um conceito que a paciente tenta engravidar durante 1 ano e, sem sucesso, mantendo de 2 a 3 relações sexuais por semana, obviamente sem uso de método contraceptivo. E aí, e a gente considera... Eu não entendi, ela não tem filhos, né? Não, nenhum dos dois. Então, é uma infertilidade primária, porque ela nunca engravidou. Enfim, aí a propedêutica básica do casal infértil, que é importante aqui, é a avaliação de permeabilidade tubária. Então, ela fez uma histerossalpingografia, que estava o resultado normal, um espermograma, que também considerado normal, e eu senti falta da avaliação da reserva ovariana, porque isso é importante. A paciente tem 30 anos, teoricamente, a gente espera que esteja normal a reserva ovariana dela.
assim, então a gente tem que avaliar tempo de fertilidade no casal, fator masculino, patência tubária, e avaliar outros tipos de doença, né? Então, é importante avaliar. Ela tem ciclo regular, mas além da reserva ovariana, uma função tiroidiana, é importante a gente avaliar na questão dos exames. E, enfim, e perguntar também para o marido se ele já fez a cirurgia. Na verdade, a consulta ela não é só direcionada para a mulher. A gente percebe que só ela que fala, né? Mas a gente tem que saber se ele fez cirurgia, se tem alguma histórico de câncer na família, de infertilidade. E histórico familiar também dela é importante, né? Se tem alguém que teve dificuldade para engravidar, se ela tem irmã, se tem filhos, enfim. Ela falou que não, né? Assim, a família dela não tem esse problema. Nunca ninguém teve dificuldade em engravidar. E eles não fizeram cirurgia, nenhum dos dois. Certo, uhum. E a esterossalpingo foi normal. O espermograma, teoricamente, normal. O único exame que ela disse que, além que estava assim, esquisito, era o ultrassom transvaginal, que veio esse cisto hemorrágico de 7 centímetros. Certo. E aí, Karine, o que você acha dessa história, né? A gente já viu, assim, tem uma propedêutica que está faltando aqui ainda, que é a reserva ovariana e a função tireoidiana. Mas, tirando isso, será que tem mais algo assim que a gente possa pensar? O que chama a atenção nesse casal e nessa história dessa mulher especificamente é porque quando a gente junta a infertilidade, uma mulher que tem infertilidade, né? Um casal que tem infertilidade, e essa paciente, a mulher tem dor, então é pouco provável, então 70% das vezes a gente tem que pensar obrigatoriamente em endometriose. Principalmente uma paciente que já tem avaliação a priori, né, básica, já feita. E ela tem esse cisto, que é óbvio que a gente não está vendo na imagem, mas ela já solta uma deixa que ela tem esse cisto hemorrágico há muitos anos, há muito tempo, que ela já vem acompanhando. Então, muito provavelmente, esse cisto não deve ser hemorrágico, deve ser, sim, um cisto de endometriose, um endometrioma, e aí o que chama a atenção já na história é que ela dá pista da provável causa da infertilidade, né? Então, é o que chama mais atenção na história dela, é isso, na história do casal é isso, né? O que você acha? Então, quando a gente avalia as pacientes da endometriose, então, que tem essas queixas de dismenorreia e disquesia, então ela tem alteração intestinal, sempre quando a gente vai fazer a avaliação inicial dessas pacientes, a gente pensa nos 6Ds. Então, dismenorreia, dispareunia, dor acíclica, dificuldade para urinar e dificuldade para engravidar. Então, a gente sempre avalia esses 6Ds na paciente, né? E, além disso, a gente tem que ver alguns outros aspectos para ver se pode ter alguma outra coisa associada. Em relação à endometriose e infertilidade, então, se vocês forem olhar na literatura, não tem um fator que você consiga entender qual que é o principal fator. Tudo bem, você pode pensar em relação à anatomia. Então, uma tuba mais congesta pode fazer com que você tenha uma distorção anatômica, que você não consiga ter a fecundação espontânea. Mas, na literatura, tem outras coisas também que a gente acaba passando um pouco mais desapercebido. Então, será que essas pacientes têm uma alteração de receptividade endometrial? E isso a gente ainda não sabe. Tanto que, acho que há 2 anos atrás, na Fertility Sterility, eles chamaram 2 grupos importantes e um publicou a receptividade endometrial não altera com a endometriose. E o outro publicou a receptividade altera com a endometriose. Então, o real motivo a gente não sabe, mas a gente sabe que algumas pacientes que vão ter endometriose, elas vão ter alteração da fertilidade. E o mais importante é a gente tentar ver essa paciente como um todo, até para melhorar a qualidade de vida dela e não só a parte de fertilidade, né? Exatamente. E você, Mônica, o que você acha desse caso? Então, em relação ali a essa presença de cisto por muito tempo, concordo que a gente deve pensar em endometrioma. Né? E mesmo pensando em endometrioma somente, né, o endometrioma, quando ele é doença única da endometriose ou endometrioma, geralmente ele não dá dor, porque não tem fibra para dar dor. Então, sempre que você pensa em endometrioma, obrigatoriamente pedir um mapeamento de endometriose, até pela relação que tem do endometrioma com a endometriose intestinal. Então, isso aí seria um fator bem importante.
né? O tamanho do cisto, né, do endometrioma, eu acho que isso questionar 7 centímetros, se confirmar e que for realmente o endometrioma, eu acho que a cirurgia tem sua indicação, né? A questão do hormônio antimileriano, eu acho que não foi dosado. Eu acho que até para você poder discutir, né, o que você vai fazer com a paciente, né, se é um momento de cirurgia ou se é um momento de captação de óvulo, isso aí você tem que ter os exames até para você poder fazer uma programação melhor para a paciente, né? Então, eu acho que de repente, não sei se isso foi pedido para ela, provavelmente sim, né? Óbvio. Então, aí até para definir, para gerar mais discussão aqui, eu acho que seria isso. Estou meio perdido aqui na mesa de infertilidade, mas... Vai já chegar a sua vez. Vou contribuir. Alguns aspectos eu levantei aqui na história, eu vi, assim, aparentemente que ela tem um sobrepeso. E da hora a gente vê a questão da MC, que a gente sabe que também a obesidade leva a um bloqueio periférico e aí também pode dificultar a gravidez, né? Em relação... Ela tem queixa... Lembrar que ela também relatou disquesia, né? Então, provavelmente, ela não tem puramente um caso de problema de gravidade, tipo um problema tubário. Então, ela deve ter também uma outra etiologia para a gente justificar dois problemas, dificuldade dos dois Ds, né? Dificuldade de engravidar e a disquesia. Fiquei com um pouco de dúvida se ela... Eu acho que não tinha relato do hábito intestinal dela, sempre perguntar. Aí ajuda um pouquinho a questão se ela realmente tem constipação ou não, para a gente somar com a queixa da disquesia, né? Acho que é sempre importante. Foi falado que ela não tinha cirurgia prévia, até sempre é bom lembrar que a gente às vezes esquece na nossa anamnese de perguntar, que é uma das causas de infertilidade, e lembrar também de infecção prévia, né? A gente, às vezes, pega na emergência uma peritonite importante e a gente sabe que isso vai causar aderência e também dificultando na gravidez, principalmente da parte da mulher. E, assim, o doutor Alexandre, acho que depois vai entrar na parte da urologia, né? E aí, acho que tem outras coisinhas também para questionar na questão da história do homem, não só o espermograma, né? Então... Se o Alexandre podia falar agora sobre isso um pouco, já que foi levantado, né? O que você acha da avaliação masculina da infertilidade? Bem, é fundamental, né, pessoal? A gente sabe que o fator masculino ele é muito importante também, né? Varia na literatura, tem gente que fala que 20%, 25%, até 50% fatores dos dois, então é fundamental que seja avaliado, né? Uma das coisas que eu achei mais engraçada foi que é desse jeito mesmo que eles chegam no consultório, né? Rapaz, minha mulher mandou vir aqui, né? Não sei nem porquê. Eu fiz espermograma, tá normal. Fiz espermograma, tá normal. E assim, vale a pena falar que o espermograma ele não é absoluto, né? O espermograma é um retrato da fertilidade naquele momento, né? E que o ideal é que você sempre faça pelo menos 2 espermogramas separados por 15 dias, né? Claro que se vier normal, você já pode ficar realmente um pouco mais preocupado, mas isso não é obrigatoriamente. Então, é ideal sempre que você faça 2 espermogramas depois de 15 dias, né? A gente sabe que a fertilidade está diminuindo nos últimos tempos, né? Hoje em dia, os valores da OMS estão cada vez menores, né? A gente começou no começo do século passado, era 100 milhões por ml, e agora nós já estamos partindo para os 15 milhões, né? Então, a gente sabe que isso daí ninguém sabe por que é, né? Então, a gente sabe que o fator masculino vai ser cada vez mais presente, né? Os meninos o Marcelinho aí também pode falar um pouco mais. A gente sabe também que esses espermogramas que a gente acaba solicitando também não são ideais, né? O ideal é que a gente faça com capacitação, né? Que a gente veja direitinho se esses espermatozoides eles são aptos, né? Realmente, porque a maioria deles são feitos sem uma avaliação do biólogo, né? Que a gente sabe que é importante, é fundamental. Com certeza. Né? Então, e os fatores masculinos a gente tem que avaliar, né? Principalmente a varicocele, que é o fator reversível mais comum, né? Que a gente pode ter, a questão das cirurgias anteriores, se o paciente fez cirurgia de hérnia e tudo. É importante para a gente ver se tem alguma aderência no deferente, se tem alguma lesão de deferente, pode ter acontecido. Né? Então, eu acho que basicamente isso. Depois, aí, se você descartar esses casos, aí é que você vai partir para algumas síndromes, deleção do Y, né? Assim, já mais uma coisa mais profunda, mais aprofundada, Klinefelter, alguma coisa assim. Né? Então, a gente sabe que, primeiro, essa avaliação mais básica é fundamental. Ótimo.
foi citado o IMC, né? Além do IMC, a questão da composição corporal mesmo, que é a adiposidade, né? O percentual de gordura que vai impactar nessa questão hormonal. E aí a gente pode evitar realmente o consumo dos fitoestrógenos, que são alguns alimentos que fazem esse aumento do estrogênio para dar esse bloqueio de inibidores da aromatase, tanto alimentares quanto fitoterápicos, né? E a melatonina, né? Eles falaram até a gente, né? 4 a 5 tentativas por semana, né? E sem sucesso. E aí, alguns nutrientes são relacionados a isso. Quando há uma paciente, assim, sem causa aparente, né? Eu costumo dizer que a nutrição a gente atira no que vê e às vezes acerta no que não vê, porque a gente não sabe a causa, então a gente vai nutrir bem essas células para ver se consegue um bom funcionamento e orgânico, e às vezes a gravidez acontece e a gente não sabe ao certo o que foi que realmente deu, né? Mas eu pensaria também numa possibilidade de endometrite, então investigaria se essa mulher, como é que está essa microbiota dela vaginal também, fazer um investimento. Já tem alguns estudos com algumas cepas de probióticos que favorecem o pH vaginal e tudo isso. E o uso de antioxidantes, pensando num envelhecimento precoce e reserva ovariana, já que a gente não tem um dado aí com relação a essa paciente. Tem algumas vitaminas, principalmente as lipossolúveis, que elas têm um efeito bom na construção do endométrio, né, no perfil tanto anti-inflamatório desse endométrio como na espessura, né, a vitamina E, principalmente vitamina A. Como ela nunca fez cirurgia, mas eu aproveito para ressaltar que isso é muito importante nas pacientes de cirurgia bariátrica. Às vezes a paciente chega com a suplementação ampla, feita de forma genérica, como é feito na paciente que não passou por cirurgia bariátrica, e a gente tem que ter essa atenção especial à forma que vai se suplementar para ter uma adequada absorção. E tem uma revisão também que foi feita com relação a ativos naturais, né? Tratamentos alternativos para a fertilidade com relação à endometriose, que cita o Pinus pinaster, que é o pinheiro marítimo, né, o picnogenol, que era um ativo muitas vezes utilizado para a prevenção de envelhecimento precoce de pele, de melasma, e que foi visto um efeito positivo num controle antioxidante no caso da endometriose. Então, acho que seria uma abordagem bem ampla mesmo, melhorando essa composição corporal, essa alimentação, esse perfil antioxidante, que a gente consegue valorizar, né? O óvulo é uma célula, então a saúde celular e uma melhora do perfil de parede endometrial, já que é o que temos por enquanto, né? É isso. Muito bem. Então, assim, essa paciente ela tem uma reserva ovariana, ela fez uma contagem de folículo antral de 8, um hormônio antimileriano de 0,9, um TSH de 2. Ela fez pesquisa para endometrite, deu negativa. E ela tem esse exame de imagem que a gente vai passar agora, que a Renata vai falar junto com o Clóvis. Vamos lá. Então, o cisto, a princípio, né, julgado como um cisto hemorrágico permanente. Na verdade, ela tinha 2 ovários volumosos, né? Eles estavam medianizados no ultrassom. E esse cisto não era de característica hemorrágica. Na verdade, ela tinha tanto no ovário esquerdo, né, quanto no ovário direito, tinham cistos grandes. No ovário esquerdo, ela tinha um cisto de características aqui de endometrioma mesmo. Aqui eu dou um zoom e você vê o conteúdo espesso. Esses focos hiperecogênicos, eles são bem característicos de um endometrioma. Totalmente diferente, por exemplo, daqui de um cisto simples. Ela também, no ovário esquerdo, tinha um cisto simples. Pode voltar só um pouquinho? Que passou aqui a ressonância. Volta o ultrassom. Pronto. E aqui, no ovário direito, estão vendo, ó, um ovário direito também bem grande, igual ao ovário esquerdo. E aí, cerca de 10 centímetros, ela tinha um cisto endometriótico de 10 centímetros no ovário direito. E no ovário esquerdo, esse cisto ali de aspecto de endometrioma mesmo, de 8 centímetros, certo? Maior diâmetro. Aí, aqui mostrando o zoom, né, aquelas características de um aspecto mais flocoso, de um aspecto de um endometrioma mesmo.
E ali um cisto simples. Ressonância da mesma paciente, que mostra realmente esse processo aderencial aqui na pelve, né? E essa lesão aqui está um pouco distorcida com o aumento, mas que tinha uma lesão grande, retrocervical, pegando o ligamento útero-sacro, também a forma vaginal posterior, e esses 2 endometriomas grandes, volumosos, bilaterais aí que a Renata mostrou. E agora? E aí, Mari? Começa. Então, vamos lá. Quando a gente pensa em endometriose ou endometrioma, vamos dividir. Endometriose, a gente tem vários guidelines que tem na literatura para tentar dar uma organizada e padronizar para fornecer o melhor tratamento possível para a paciente. A gente sempre vai individualizar, então as pacientes a gente vai levar em consideração alguns aspectos. Então, idade da paciente, se ela já teve alguma cirurgia prévia, ovariana, se esse endometrioma é bilateral ou unilateral. E para a gente poder avaliar, e sintomatologia, para a gente poder avaliar qual que vai ser a melhor conduta. Em relação à endometriose mais superficial, uma das principais coisas que a gente avalia é a questão da dor, se essa paciente tem dor ou não. Nos guidelines, você não tem uma definição muito certa em relação a quando operar, mas a gente sabe que pacientes assintomáticas, a preferência é por um tratamento muito mais medicamentoso e, na verdade, a gente parte para um tratamento cirúrgico quando essa paciente ou ela não tem melhor tratamento medicamentoso em relação à dor também, ou, normalmente, quando tem falha pelo menos de umas 2 FIVs. Em relação à endometriose profunda, aí tem que avaliar também principalmente os sintomas. E no caso dessa paciente, ela tem endometriomas que são bem expressivos, volumosos. Lá no HC, o que a gente tenta fazer para tentar preservar o máximo possível essa paciente é tentar ser radical, mas nem tanto. Então, na verdade, a gente sabe que quando você faz a cistectomia, você tira essa cápsula, você vai ter uma melhora em relação à dor e vai diminuir recidiva. E mesmo em relação à parte de fertilidade, ela pode ter uma melhora da fertilidade, mas, ao mesmo tempo, você pode diminuir também reserva ovariana. Então, você vai pesar muito esses aspectos. Então, ao mesmo tempo, se você só fizer uma aspiração e fizer a ablação, você pode ter uma recidiva maior. O que a gente tenta fazer sempre é individualizar o caso de cada paciente. Então, às vezes, tem uma paciente que tem um endometrioma muito grande e um menorzinho. Então, o que a gente tenta fazer, às vezes, é aspirar um e fazer cistectomia em outro. Então, a gente tenta balancear para tentar não diminuir tanto a reserva dessa paciente, mas sempre explicando para a paciente que talvez não seja uma cirurgia radical. Então, ônus e bônus, pode ser que ela continue com um pouco de doença, mas você preserva a parte de fertilidade. É muito difícil a gente não indicar cirurgia nessa paciente, né? Vai, Lu. Não tem como, né? Fazer Agora, o o que a gente contraponto. pensaria era a criopreservação, né? Então, né, porque pela reserva ovariana dela, ela tem uma contagem de folículo antral de 8. E ela tem um MH de 0,9. Então, assim, vai acabar com o ovário dela. Então, assim, aquela coisa, né? Eu tô na jaula dos leões aqui, né? Enfim, tudo bem. Enfim... Porque você é minha amiga. Obrigada. Então, assim, eu fui dar uma revisada em endometrioma e para saber, opera, não opera, que eu já vi que a mesa era só de cirurgião. Aí eu falei, bom, o que tem na literatura? Não tem essa resposta, né? E assim, se você opera, você deixa conduta expectante e depois opera, faz a FIV e depois opera, ok, os resultados são iguais. Né? Então, não tem diferença. Então, assim, a gente não tem resposta, né? Vamos fazer a cirurgia, vai piorar a reserva. Então, assim, vamos lá. Conduta expectante. Só um cadinho para eu falar, né? Eu tenho risco de infectar na hora da punção, né? Da captação. Até da contaminação do líquido folicular. Então, isso na aspiração. Aspirou, a gente troca a agulha, aquela história toda, mas ele é muito grande. E até a dificuldade da própria punção na captação, que é mais complicado. E o que a gente pensa, ela tem dor, né? Então, ela tem sintoma.
considerar que uma indicação é sintomatologia, porque se a paciente for assintomática, é bem determinada, ela fala, não vale a pena operar, porque ela pode ter um comprometimento importante da reserva ovariana, né, da contagem de folículo antral, do próprio AMH. Então, a gente opta pela FIV. E vai... Porque endometrioma pequeno, menor que 2, 3 centímetros, ninguém tem dúvida, né? Vai para FIV, ok. Até a gente pode congelar e depois, outro momento, a gente transfere. E não é isso muita coisa. Mas é o que o endometrioma é grande. Então, assim, outra coisa dos guidelines, eles falam do risco da malignização. Por exemplo, eu estou, às vezes, eu não estou fazendo diagnóstico de uma massa que é maligna, por exemplo, né? Então, estou postergando um diagnóstico caso não faça cirurgia naquela situação. Mas é difícil, né? Difícil. Eu entendo que puncionar essa paciente é difícil. Mas vamos tentar, eu queria complementar, queria ver se meio que organizava a ideia. Essa paciente é um caso incomum porque ela tem um endometrioma bilateral muito volumoso. Né? Não é que seja incomum esse caso. A gente vê endometriose profunda, paciente com infertilidade e com endometrioma bilateral. Mas é incomum porque é volumoso. Mas, assim, digamos que a gente está diante de um casal com infertilidade e que tem endometriose com endometrioma, que é o nosso caso aqui. Então, o que a gente tem que ter em mente para quem não lida com endometriose ou para quem lida com endometriose é assim, as perguntas que a gente tem que ter automático na nossa cabeça além dessa propedêutica básica, quais os marcadores de reserva ovariana que eu vou pedir, como é que eu vou avaliar essa reserva ovariana, então, dessa paciente, porque tudo isso vai ajudar a responder como é que eu vou me conduzir, se eu vou operar ou não vou operar. Então, quais os marcadores de reserva ovariana, como é que a gente vai utilizar esses marcadores de reserva ovariana. Então, a gente vai ter que levar em consideração, para poder responder como é que a gente vai conduzir essa paciente, a idade da paciente, o tempo de infertilidade, já que a gente sabe que pacientes que têm mais de 3 anos, principalmente de infertilidade, é mais difícil de uma gestação natural, mesmo após a cirurgia de endometriose profunda. Se ela tem trompa normal, se a reserva é boa, se o espermograma é normal e se a paciente tem dor, cólica e dispareunia. Um paciente com dor, ela não vai conseguir ter relação sexual. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração na hora para eu decidir qual vai ser a minha conduta, se eu opero ou não. Pensando, então, na reserva ovariana, a gente já viu que essa paciente tem uma reserva ovariana ruim, apesar da boa idade, digamos assim, da idade baixa. O que os trabalhos mostram que a contagem de folículo antral ela não é boa para os endometriomas, provavelmente a contagem está subestimada, porque o ovário ali, o parênquima está todo bagunçado, está comprimido, mesmo pelo endometrioma, então não é bom, mas o antimileriano ele ajudou. Então, o que vale a pena nesse caso é a gente lembrar que a gente tem que usar os marcadores associados. Não tem a história de dizer, vamos pedir o melhor marcador, não existe o melhor marcador. Então, a gente associa FSH, às vezes estradiol, pedir o antimileriano, pedir contagem de folículo antral, a gente fazer essa salada mista e falar da reserva ovariana para a gente pesar a mão na hora de decidir se a gente opera ou não. Além disso, decidir o que vai operar, como vai ser essa cirurgia. Então, no caso específico dessa paciente, que é uma paciente que está fora dos guidelines, né? Uma paciente que não está no guideline, mas pensando, quem eu vou operar com endometrioma? Então, vai ser a paciente com dor, a paciente que tem cistos volumosos, no caso ela entraria na literatura, que seriam os cistos volumosos, cistos maiores de 7 centímetros. As pacientes que têm Drossalpinge, então as pacientes que têm endometrioma e têm Drossalpinge, isso é consenso que tem que ser operada. As pacientes que eu tenho dúvida se esse endometrioma pode ser maligno ou não, então aquele endometrioma que é complexo, aquele endometrioma que está tendo um crescimento rápido, então essa paciente tem indicação de cirurgia. Então a gente tem que sair daqui hoje com essa mesa, com essas coisas na cabeça. Como é que eu vou avaliar essa paciente? Eu tenho que levar em consideração isso, idade, fator masculino, fator tubário, tempo de infertilidade, para poder decidir nessa salada mista o que é que eu vou fazer com essa paciente e o tamanho do endometrioma. A outra coisa que eu acho que vale a pena a gente discutir, falando lá da primeira paciente que tinha 18 anos e tinha 2 endometriomas bilaterais, que ela melhorou, mas digamos que essa paciente não melhorasse. E a gente tem que pensar que a endometriose é uma doença crônica,
é uma doença vitalícia e eu tenho que, dado o diagnóstico, eu tenho que sentar com essa paciente e a gente tem que fazer uma programação da vida dessa paciente. Isso inclui, vamos supor que aquela paciente de 18 anos não tivesse melhorado com nada e a gente fosse indicar a cirurgia. Aqueles endometriomas, eles deveriam ser operados? Um endometrioma de 1 centímetro, endometrioma de 3 centímetros, uma menina de 18 anos? Eu penso que não. E a literatura acho que pensa também que não, porque essa paciente vai ter recidiva desses endometriomas, a menina tem 18 anos, eu já vou ferrar a reserva ovariana dessa menina com 18 anos, então eu não posso ver essa menina como uma fotografia estática. Tenho que ver a vida reprodutiva dela todinha. Então, a gente tem que pensar com endometrioma, né, especialmente com carinho. Em relação a essa paciente, não tem consenso, mas alguns grupos falam que nesses endometriomas de grande volume, que o estímulo para eu estimular, principalmente ela que tem reserva ovariana ruim, que já tem reserva ovariana ruim, que a estimulação é ruim, que talvez valesse a pena a gente fazer uma cirurgia em 2 tempos. Ou eu esvaziar esse endometrioma por laparoscopia ou por punção guiada por imagem, esvaziaria, estimularia, coletaria, fazia criopreservação e depois eu lascava o pau na cirurgia na endometriose profunda. Provavelmente essa paciente deve ter lesão aí, arruma, né? De lesão de um monte... Era até uma das coisas que eu queria discutir, porque às vezes você tem um endometrioma grande e aí a gente, por mais que tenha o exame de imagem ali, feito com um profissional adequado, né, que é preparado, às vezes a gente não consegue ver uma lesão intestinal. Né? E muitas vezes a gente vai e se depara com uma lesão inadvertida, né? Você não sabia, tinha um nódulo retrocervical, então você já aciona Beethoven, Walter, talvez a gente vá se unir, mas você não sabia, né? E aí, como aconselhar essa paciente, né? No pré-operatório também, porque é meio consenso, a gente aqui vai fazer uma cirurgia. A gente não sabe se a gente vai puncionar só, né? Esvaziar, ou se a gente vai fazer a cisté, né? Qual dos dois a gente vai fazer a cisté? Será que nos 2? Ou será que só em um? Vale a pena nos 2, vale a pena só em um e o outro esvaziar? Vale a pena fazer a criopreservação antes ou só depois mesmo? Quanto desse endometrioma, aí são perguntas que eu estou lançando para vocês, né? Quanto desse endometrioma também altera a fertilidade? Será que essa reserva ovariana dela não é porque ela está ao longo desses anos com esse endometrioma? A literatura diz alguma coisa em relação a isso? A parte oxidativa, realmente a parte de inflamação, está associada a uma diminuição da reserva. E aí volta a história da adolescente, opera ou não opera. Será que se eu tivesse operado lá na adolescência, ela não estaria agora, né, com isso? E da lesão intestinal. O que você... Primeiro eu vou pedir para o Walter falar um pouco disso. Bom, quando a gente tem lesões associadas, normalmente a gente vem pela indicação da ginecologia, né? E aí a Karine já colocou muito bem aqui. E sempre em conjunto. A gente normalmente entra na cirurgia depois do inventário de vocês. O Cláudio falou na ressonância que tinha lesão retrocervical, 2 endometriomas grandes, né? Mas ela tem queixa, né? Ela já tem a disquesia do evacuação, então é um critério positivo para a gente já pensar em lesão intestinal, mesmo não tendo aquela lesão clássica que tinha na outra paciente. Lesão de 40% na parede anterior, 3 centímetros e tal. A gente viu só do recesso que a gente muitas vezes surpreendido negativamente com só lesão no recesso ou no tórax ali, e a gente vê também lesão na parede anterior do reto que não foi conseguido ser avaliado com muita qualidade. Principalmente quando a gente tem esses endometriomas muito volumosos, dificulta um pouco a questão da realização do exame. Então, assim, nesse caso específico, eu acho que ele tem que ir preparado para uma ressecção, às vezes só um shaving, ali pelo que a gente está, né, visualizando na imagem, mas sim, se eu fosse ginecologista, chamaria a equipe da digestiva da PROC para entrar nesse caso aí associado. O que você acha, Mônica? Eu acho que, como já foi comentado antes, se você indicar a cirurgia, eu acho que tem que resolver num tempo só, tá? Não fazer em 2 tempos. E mesmo porque quando se trata de um endometrioma maior, né, você encontra o plano de clivagem muito mais facilmente. Então, é muito mais fácil você tratar um endometrioma maior do que um pequeno, né? E isso acarreta também, se você entrar num plano certo, adequadamente como tem que ser,
né, utilizando o mínimo de energia possível, você não vai afetar tanto, a reserva ovariana da paciente. Então, é uma paciente que já está tentando há muito tempo, né? Obviamente, você vai dar as duas opções para ela. Quem vai decidir, eu acho que sempre tem que ser a paciente, né? A gente dá os caminhos. Ó, se for por aqui é isso, se for por aqui vai ser dessa forma, né? Mas se ela me pedisse uma opinião, eu diria, ó, eu acho que vale a pena operar, até mesmo porque depois, até para uma FIV posterior, tem um resultado melhor, né? Porque diminui a questão do processo inflamatório, tudo. Então, eu acho que a cirurgia dela teria que ser indicada e num tempo só e programar uma FIV para ela, não sei. É sempre um tema de grande debate, grande briga entre todo mundo, né? Principalmente quando a gente tem sereleutas e cirurgiões na mesa. Mas é uma coisa assim, eu acho que a primeira coisa, a paciente tem dor é uma coisa que vai nos ajudar no tipo de conduta que a gente vai tomar. Acho que é muito mais difícil se a paciente não tem dor. Eu vou pegar um caso que eu operei, tem 3 anos, uma paciente que era uma executiva extraditada que estava em São Paulo e acabou, não sei como, ela não tinha esse diagnóstico prévio, porque ela tinha um endometrioma de 22 centímetros à esquerda e um outro endometrioma de 8 centímetros à direita. Grávida. Tá. Permanente, grávida permanente. Então, ela é obesa, então ficava difícil de fazer esse diagnóstico. No começo, assim, ela começou com ultrassom de abdômen, foi para uma ressonância de cara, porque a primeira hipótese que eu tinha era de algo maligno, né? Ela tinha 32 anos e sem filhos, nuligesta, não era nem casada. E aí ela fez a ressonância com o Leandro lá em São Paulo e o Leandro me ligou, pá, é endometriose. E a gente tem que lembrar sempre que o endometrioma é um marcador de doença profunda, então a gente não pode esquecer isso de maneira alguma. E no final, assim, a gente não tinha muita opção para essa paciente, né? Essa paciente tinha um FSH também que estava de 11. O antimileriano dela era de 1 ponto alguma coisa, não me lembro o exato valor, e a gente acabou optando pela cirurgia. Eu tirei 7 litros de conteúdo. 7 litros de conteúdo. Foi uma cirurgia mega chata, assim, porque para drenar tudo isso é super chato. Então, mas assim, sobrou o ovário dos dois lados. O ovário esquerdo, que foi o mais agressivo, que era o endometrioma grandão, e o ovário direito era um endometrioma grande também, 8 centímetros, não é um endometrioma pequeno, mas o direito foi mais fácil de mexer. E ela tinha bastante doença reto-cervical, paracervical, não tinha intestino. A gente acabou fazendo uma cirurgia completa, né? Ela, desde o princípio, foi essa opção, a gente discutiu com ela e foi essa a opção que a gente tomou, porque fazer um reop nela não era o adequado, né? Eu sou da opinião também da Mônica, de One Shot Surgery, então eu entrei para resolver. E aí era justamente isso, porque assim, a gente tinha essa questão, falou, poxa, ela não é casada, não tem filhos, mega focada no trabalho, operamos tal. Sim, a gente criou preservou depois. E respondeu, graças a Deus. Então ela conseguiu responder, assim, não foi aquele puto estímulo, não foi, mas teve uma resposta, a gente conseguiu congelar. Tem 12 ócitos congelados. Tá? Mas eu queria também trazer um outro exemplo que teve no endometriose em Nápoles, em 2017, em que o professor Malzoni estava operando um caso bastante complexo, era uma paciente nuligesta também, e que tinha endometrioma ovariano. Essa era uma paciente que não tinha condições financeiras para depois bancar uma FIV e tal. Então, ele optou por só drenar. Era um endometrioma não muito grande, acho que era 3 ou 4 centímetros, endometrioma à direita, inclusive, e ele optou por só drenar, justamente porque ele queria tentar preservar a função ovariana daquele lado. Então, assim, por mais que a gente discuta, eu acho que não tem aquilo que a gente fala, puta, isso é o correto e ponto, acabou o final. Entendeu? Eu acho que é muito a gente discutir com o paciente, a gente chegar, falar, colocar as fichas na mesa, ser honesto com o paciente e a gente ter uma decisão conjunta com o paciente. Acho que isso vai ser o mais honesto e o mais acertado, porque eu vou expor os riscos, vou expor os benefícios e a gente vai acabar decidindo em conjunto. Acho que é a melhor opção. A gente está falando em endometriomas grandes, né? Aqui nesse caso, então realmente os diagnósticos diferenciais do endometrioma, quando você pega uma lesão dessa com conteúdo hemorrágico e tudo. Eventualmente, a gente excluía um cisto hemorrágico, né, funcional, que aí na ressonância ele apresenta com um aspecto diferente, que é um sangramento em única fase. No endometrioma a gente tem sangramentos em várias fases. Isso permite a gente diferenciar
por exemplo, de um cisto hemorrágico. E o tumor, né? Que a gente sabe que tumor endometrióide, tumor de células claras, né? Eles têm uma relação com endometriose muito grande. Então, assim, sempre quando a gente vê lesões dessas grandes, geralmente acende a luz realmente para a gente ver se tem algum sinal de malignidade nessas lesões. Eventualmente, o que a gente consegue fazer? A gente subtrai esse conteúdo hemorrágico numa subtração de imagens da ressonância, porque esse conteúdo hemorrágico ele dificulta um pouco você ver se tem alguma papila, alguma vegetação dentro. Então, a gente consegue fazer uma subtração de imagens e com o uso do contraste, né? Por isso que a gente sempre... A maioria dos exames com endometriose, você consegue fazer o exame sem contraste de uma forma super boa, não traz nenhum benefício. Mas nesses casos, onde você quer diferenciar, eventualmente, de uma lesão tumoral, o contraste realmente ajuda bastante. Então, geralmente, a gente opta por, na maioria dos pacientes, fazer o exame completo, né, com contraste. E aí é que a gente procura ver vegetação, espessamento parietal, a própria evolução de crescimento rápido, se tem alguma outra alteração na pelve de linfonodomegalia, alguma coisa que possa sugerir uma lesão maligna. Graças a Deus, é a minoria dos casos, né, que a gente encontra aí na prática. Acho que é isso. Eu queria fazer uma última pergunta para a mesa, se com esse hormônio antimileriano, com essa contagem, pós-cirurgia, indica logo de cara a FIV ou deixa engravidar espontaneamente? O que vocês acham? Ela já tem uma baixa reserva, né? Catiane, assim, ela tem MH de 0,9, contagem de folículo antral de 8. A tendência é pós-cirúrgica. Vamos considerar que... então, vamos colocar que vocês são ótimas cirurgiãs, enfim, mas vamos colocar que vai ficar pelo menos igual, entendeu? Então, ela tem indicação de fertilização, sim. Agora, uma coisa importante é assim, é óbvio, né? A gente pode, na hora da captação, ter um número menor de ossos captados, mas na endometriose, assim, a taxa de nascido vivo em relação no final é semelhante, entendeu? Aos controles, assim, enfim. Então, a gente sabe que eu não preciso ter 10 embriões, entendeu? Se eu tiver 2 embriões de boa qualidade, e aí a gente fala muito da receptividade endometrial hoje, com bons embriões, teoricamente ela consegue ter taxa de nascido vivo, né? Então, isso é uma coisa importante. Vou só fazer uma colocação. Se for considerado o acompanhamento nutricional, tanto antes da coleta dos óvulos, né, quanto após a FIV, é importante lembrar que a gente precisa de pelo menos 90 dias dessa paciente em mudança de conduta para que a gente tenha um efeito, porque é o tempo de maturação do óvulo. Então, não adianta pedir para a Nutri fazer um milagre em um mês, né? Às vezes, a gente recebe a paciente, a cirurgia de coleta dos óvulos está marcada para daqui a um mês. Não vai fazer efeito, porque o tempo que a nutrição vai agir na qualidade daqueles óvulos é de pelo menos 90 dias, considerando que essa paciente vai aderir à conduta, que é o tempo de maturação ovariana, né, para que a gente consiga ter ali algum perfil. Além da vitamina A e E que você disse que já suplementa, você tem algum suplemento específico, zinco, alguma outra coisa nesse momento? Tem. Quando a gente trabalha com a baixa reserva ovariana, a gente tem alguns estudos que falam sobre a carnitina, que ela melhora a entrada de nutriente intracelular. A gente tem alguns estudos recentes, inclusive com a bromelina, que é uma enzima que a gente trabalhava ela como uma enzima digestiva, e ela veio com vários achados na nutrição esportiva com relação ao combate do efeito antioxidante. E hoje ela já vem sendo citada para a fertilidade. A gente tem a coenzima Q10 também, que tem um efeito muito bom em melhora de perfil mitocondrial. Também muito bom para trabalhar com os homens, né, com problemas de motilidade de espermatozoides. E daí a gente trabalha com um perfil de polivitamínico, né? Mas falando do endométrio em si, são mais as vitaminas lipossolúveis, né? Quando a gente fala da questão ovariana, a gente trabalha com o perfil antioxidante, que entra aí a vitamina C, principalmente como vitamina hidrossolúvel, e as lipossolúveis, principalmente a vitamina E e a vitamina A, mas considerando a D também, né? E se tiver uma investigação de questões de coagulação, a gente considera também uma K, né? Dependendo do que se tem alguma alteração.
Então, só para responder isso que a Catiane falou, nessa paciente provavelmente não melhoraria pós-cirurgia a taxa de gestação espontânea pós-cirurgia, né? Porque ela já tem uma reserva ovariana baixa. Mas a gente sabe que a cirurgia para endometriose, em vigência de endometrioma, ela vai melhorar a taxa de gestação espontânea desde que eu tenha uma reserva ovariana boa, que eu tenha uma idade Mais precoce. Feminina mais precoce, que eu tenha as trompas pérvias, né? Que eu tenha um tempo de infertilidade baixo, né? Então, nessas pacientes, sim, até 50% eu vou ter uma melhora de aumento, na verdade, de gestação espontânea pós-cirurgia. Então, que vai ser a maioria das pacientes que a gente vai pegar com endometrioma. Esses endometriomas volumosos, graças a Deus, não é nossa realidade. Com certeza é importante. É importante mesmo, assim, a gente tem ideia de que acho que a FIV ela cabe muito na paciente que ela já tem um fator a mais de subfertilidade. Então, se eu tenho um fator tubário, ou um fator masculino, ou um fator ovariano, a FIV vai casar com a cirurgia em muitos casos, claro, né? Se a paciente fosse totalmente assintomática, talvez a gente fizesse logo uma FIV, mas ela tem alguns sintomas. E na paciente que é jovem, que tem reserva boa, que talvez, né, que tem nenhum outro fator de subfertilidade, a cirurgia vai realmente aumentar a taxa de gravidez espontânea. E não indicar a cirurgia com endometrioma, que não seja aqueles endometriomas que a gente já comentou, associada a dor, grandes volumes, cistos complexos e tal, porque vai melhorar a FIV se essa paciente já tem indicação de FIV. Exato. Porque a gente, como a Luciana falou, não vai aumentar a taxa de abortamento, de gestação espontânea de nascido vivo, vai ser igual. A única coisa que essa paciente vai ter com endometrioma e sem endometrioma tratado, vai ser aumento de número de doses de gonadotrofina que ela vai usar e a baixa contagem de folículos antrais prévio à estimulação, só. Mas a taxa mesmo, que o que importa, que é de nascido vivo, vai ser igual. Então, não vai... Apesar de que aí vai ser uma mesa do outro Salvato Experience, que é sobre desfechos obstétricos versus endometriose. Que aí a gente não vai discutir hoje, porque eu vou ter que chamar outra mesa e eu queria agradecer. Só complementando uma coisinha. É que, na verdade, é importante falar que a FIV ela não piora o prognóstico da doença, né? Porque isso é uma coisa... Sim, com vou certeza. fazer porque o teu estradiol está alto, enfim. Não tem né? sentido. Então, não faz isso. Então, eu queria agradecer essa mesa incrível, né? Assim, a gente podia discutir, sei lá, eu acho que o dia inteiro, né, sobre endometrioma, mas eu queria agradecer a todos vocês. Muito obrigada pela presença, pela rica discussão.